Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza galera? Como vocês já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente de Brasília, beleza galera? Hoje voltei a gravar aqui de casa, né, do meu estúdio barra escritório. E é isso, galera. Hoje vamos falar de Ronaldo Fenômeno. Ele mesmo, galera. O cara que foi e voltou no futebol, ressurgiu como uma fênix depois de várias lesões. E hoje, galera, eu quero contar para vocês que ele inovou, tá, galera? O Ronaldo Fenômeno, com toda a expertise dele aí, desde quando ele se aposentou no mundo empresarial. Na minha opinião, o Ronaldo Fenômeno ele inovou e eu vou contar isso daqui para vocês, tá? Vou dizer para vocês como ele usou a imagem dele para atrair milhões em patrocínio, como se preparou para a aposentadoria virando um mestre do marketing esportivo, tá? E mais importante, como ele virou um trader do futebol, galera. Isso mesmo, um trader do futebol. Se você não sabe o que é trader, eu vou te explicar mais na frente, tá? Fica comigo até o final desse vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos nessa, tá, galera? Fica comigo até o final para você entender essa história direitinho. E bom, galera, o Ronaldo, ele desde quando ele era jogador, né? Ele ali 90, ali surgiu ali nos anos 90, foi para a Copa de 94 com apenas 16, se eu não me engano, 16 ou 17 anos, se eu não me engano. Não jogou muito ali na Copa de 94, mas na Copa de 98 ele já era o Ronaldo Fenômeno, né? Jogava pra caramba. E ele, desde essa época, desde novo, ele já estava visando mais à frente. O próprio Ronaldo, ele, no entrevista, ele fala que o diferencial dele é que ele consegue visualizar coisas à frente do tempo dele. E bom, galera, ali na época que ele como jogador, ele com 20 anos ele fez um contrato com a Nike, tá certo? E logo depois desse contrato com a Nike, ele virou um contrato vitalício, um contrato de patrocínio vitalício com a Nike, que rendeu para ele 180 milhões de dólares, tá, galera? Isso mesmo. O Ronaldo, ele tem um contrato vitalício com a Nike e esse contrato gerou 180 milhões de dólares, tá? E, galera, na época, o CEO, né, o cara que era o CEO da Nike aqui no Brasil, lá em 98, ele soltou a seguinte frase sobre o Ronaldo. Ronaldo é o atleta mais global de todos, sem concorrência. Beckham também era um monstro do marketing, mas Ronaldo abriu esse caminho antes, sendo o primeiro a transformar o futebol em um espetáculo comercial global. Quem disse isso foi Joaquim Hidalgo, tá, galera? Na época, esse cara ele era o CEO da Nike aqui no Brasil, tá? Lá em 98. E bom, vocês viram aí que o Ronaldo ele foi pioneiro, tá, galera? Ele foi pioneiro nesse negócio de marketing esportivo, de marketing pessoal, de atrair marcas para que sejam divulgadas através da imagem do Ronaldo, tá, galera? Eu lembro muito bem na época que ele estava lá no Real Madrid, a Siemens fazendo. Você lembra aquela Siemens que vendia celulares e tal? Hoje a Siemens se transformou em outra coisa, mas a Siemens na época vendia celulares. E eu lembro do Ronaldo fazendo a propaganda da Siemens, ele com fone de ouvido e tal. E na época ele jogava no Real Madrid e quem patrocinava o Real Madrid era a Siemens, tá? Então, assim, pra vocês verem que na época o Ronaldo ele foi o pioneiro, galera. Ele foi o primeiro a trazer todo esse negócio que a gente vê aí hoje, Cristiano Ronaldo, Neymar, né, todos esses jogadores grandes, assim, que tem aí vocação para fazer propaganda, para ter, vamos dizer assim, um tino para essa parte aí do marketing. O Ronaldo ele foi o cara que inaugurou isso e lá nos anos 90, ali 90, 2000, o Ronaldo ele revolucionou isso daí, tá, galera? E qual que foi a diferença do Ronaldo pro Beckham? Porque na época também o Beckham ele sempre foi muito midiático, mas o Beckham ele fez isso, ele se transformou em uma marca. Sim, o Beckham ele se transformou em uma marca e ele vendia a própria marca dele. O Beckham ele era a sua própria marca, certo?
Então o Beckham ele não fazia a divulgação de outras marcas, ele se tornou uma marca e ele sempre, quando ele fazia parcerias ali com empresas, era para fazer linhas de roupa, linhas de tênis, vamos dizer, linhas de produtos com a marca Beckham, beleza? Já o Ronaldo não, galera, o Ronaldo ele foi um propagador de marcas. O que isso quer dizer? As marcas vinham até o Ronaldo para atrelar a marca à imagem do Ronaldo e daí fazer vendas, né? Melhorar ali os seus produtos, fazer todo um envelopamento do produto com a imagem do Ronaldo para que esse produto fosse de mais fácil venda, certo? Então o Ronaldo ele é um propagador de marcas, tá bom? E ele na época ali, né, na época do Real Madrid, então isso explodiu. O Ronaldo ele era quase que uma esponja ali que toda marca queria se grudar com ele para poder se utilizar da imagem dele. Quem não lembra aí, galera, na época que a Nike lançou a Mercurial que até hoje está aí. Isso começou com o Ronaldo, viu, galera? Então tem a Mercurial clássica, aquela prata da Copa de 2002. Então, assim, quem aí dessa época, né? Eu ali na época de 98 que eu acompanhei a Copa bem de perto, 2002 também, todo mundo vai se lembrar, galera, de como que o Ronaldo ele era midiático, de como que tudo que o Ronaldo fazia de alguma forma reverberava de forma positiva. Tanto que ele foi no Flow, né? E lá se eu não me engano, foi no Flow que ele falou que aquele penteado da Copa de 2002 que virou febre no Brasil inteiro. Eu lembro que na época, pouco depois da Copa, eu viajei para o interior do Goiás, para uma cidade chamada Barra do Garça. E lá em Barra do Garça, todo moleque, todo menino de 10, 8, 7 anos usava o cabelo do Ronaldo. Para onde você olhava, eu via o Ronaldo, com aquele corte de cabelo, aquela coisa. E ele falou no Flow que aquilo ali foi que todo mundo tava falando da lesão que ele tinha na coxa. Ele foi lá, meteu o penteado e ninguém mais falou da lesão dele, só falaram do penteado dele. Então, para você ver como que o Ronaldo sempre teve essa sacada de utilizar da imagem dele para ou tirar o foco ou para, né, essa parte do marketing propriamente dito, certo, galera? E assim, lá nos anos 2000 também, o Ronaldo ele virou embaixador da ONU para causas sociais e tudo, e isso também aumentou, né, esse apelo comercial que ele tem. Então, para você ver que o cara sempre teve uma visão, né? O Ronaldo, mesmo jogando bola, mesmo se dedicando ao futebol, o cara sempre teve uma visão por viés empresarial, por viés do marketing. E quando ele se aposentou em 2011, eu acho que essa é a empresa que talvez todo mundo saiba que é dele, mas ele fundou a Nine, né? A Nine Sports Entertainment, né? Que é uma empresa de marketing esportivo que agencia jogadores, que no início da carreira do Neymar agenciou o Neymar, agenciou o Anderson Silva. Então, para vocês verem que o Ronaldo sempre teve um olhar diferente para as coisas, certo, galera? E ele usou né, quando ele fundou a Nike, ele usou toda essa experiência que ele teve com a Nike, que ele foi parceiro da Nike desde sempre, então ele pegou toda essa experiência, fundou a própria empresa dele e o cara, sim, expoente, galera, expoente, não dá para falar, você pode criticar o viés do Ronaldo, você pode criticar a forma com que ele lida com certas coisas, mas não dá para negar que o tino empresarial do Ronaldo é muito forte, o cara é diferenciado, foi diferenciado dentro de campo e está sendo diferenciado fora de campo, tá, galera? E assim, ele, além da Nine, ele tem uma empresa chamada Tara Sports, que é a empresa que detém a propriedade do Valladolid. Ele tem, eu acho que a Nine virou essa R9, ou talvez não, mas eu dei um Google aqui e eu não consegui entender ainda o que aconteceu com a Nine propriamente dito. Mas ele tem essa Tara Sports, ele tem a R9 Gestão Patrimonial e Financeira, que é uma empresa voltada para fornecer serviços financeiros para jogadores de futebol, inclusive consultorias de investimento. Esse aqui é um mercado que eu acho que ele explorou muito bem também. Ele tem a Fundação Fenômenos,
que é um viés social dele, né? Que ele faz principalmente para peneira de futebol, essas coisas, né? E ele tem o Ronaldo Academy, que aí já não é mais social, é uma rede de escolinhas de futebol, que aí ele coloca ali o método dele, como se fosse o método do Ronaldo de jogar bola, entendeu? E ele vende esse Ronaldo Academy dessa forma. E aí ele tem uma hold que controla 5 empresas, a Octagon, a Ronaldo TV, a Bem Onde Filmes, a Waze e a Talents. Então, assim, juntando tudo, o Ronaldo tem aí entre 9 e 10 empresas, tá, galera? E você vê tudo voltado para o marketing, tudo voltado para a mídia, né? Que é o que o Ronaldo sabe fazer, galera. Mas, não satisfeito, o Ronaldo em 2018, ele assusta o mundo anunciando a compra do Valladolid, tá, galera? Ele comprou o Valladolid lá em 2018 por 30 milhões de euros. Ele inicialmente comprou 51% do clube e depois ele aumentou essa participação dele para 84%, tá? E aí, 3 anos depois, o Ronaldo pega, choca no mundo de novo, adquirindo a SAF do Cruzeiro, tá? Por 400 milhões de reais. Tem uma diferença aqui, porque lá no Valladolid ele comprou o clube, né? Ele comprou o clube de alguém e no Cruzeiro ele adquiriu a SAF da associação, logo quando a lei das SAFs aqui no Brasil saiu. E esses 400 milhões, mais a dívida, né? Então, dizem na época que foi 1,4 bilhão de reais, porque o Cruzeiro devia 1 bilhão e ele prometeu investir 400 milhões no clube. Então, essa compra do Cruzeiro, ele foi a dívida mais 400 milhões em investimento, tá certo? E é aqui, galera, que eu vou explicar para vocês agora por que o Ronaldo se tornou um trader do futebol. Todo mundo que você vê hoje aí, o que é comum é os caras comprarem um clube e ou fazer um multiclube, ou ele pega um clube ali e fica naquele clube ali tentando rodar o clube para fazer lucro, né? Para fazer, enfim, o dinheiro girar e ele tirar algum lucro disso. Mas, galera, o futebol, apesar de ser um mercado que movimenta muito dinheiro, ele é um mercado de margem de lucro. Margem de lucro, entendam, galera, que lucro é o dinheiro que você bota no bolso, tá? Faturamento é o que o clube gira de dinheiro ali no ano, tá? Então, assim, o Flamengo aqui gira 1,3, o último balanço, 1,3 bilhão de reais. Mas a margem de lucro, superávit, né? Porque o Flamengo é um clube sem fins lucrativos, então ele não tem lucro, ele tem superávit. O superávit do Flamengo ele é muito pouco, tá? É 100 milhões, ou seja, 10% do que ele faturou. É uma margem baixa, tá, galera? É uma margem baixa. E os clubes, o futebol em geral, ele tem uma margem de lucro pequena, tá? Apesar de movimentar muito dinheiro, a margem de lucro é pequena e esse lucro ele pode demorar a vir, porque o futebol você tem que estar investindo sempre para em algum momento você tirar alguma coisa disso, tá? E aí o Ronaldo foi lá, comprou esses dois clubes, comprou o Valladolid e comprou o Cruzeiro. E o Cruzeiro, galera, em menos de 3 anos, ele comprou o Cruzeiro em 2021, em menos de 4 anos, né? 5, né? Anunciou a venda no final do ano passado. Enfim, vamos colocar em menos de 5 anos. O Ronaldo vendeu o Cruzeiro para o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. E dizem aí que o Pedrinho BH pegou esses 400 milhões que ele prometeu em dar, em investir no clube, e ainda vai passar mais 200 milhões para o Ronaldo. Ou seja, o Ronaldo, ele vendeu o clube por 600 milhões e ele vai pôr aí algo em torno, pode ser menos ou pode ser mais, algo em torno de 200 milhões no bolso, tá? E por que trader, galera? Porque o trader, para quem não é familiarizado com o termo, trader, ele é um operador financeiro aí do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, e ele é o cara que ele valoriza ou que ele prefere fazer operações rápidas. Ou seja, ele compra uma ação, ela oscilou um pouco para cima, ele vai lá e vende e realiza o lucro. Entendeu? Então, que essas operações são chamadas de day trade. E aí tem o trader, que é o cara ali do mercado financeiro que ele faz essas operações rápidas para poder gerar ali, nem que seja um mínimo de lucro, tá? Então ele
pega ali a especulação do mercado, a ação valorizou, subiu um pouco para cima, ele vai lá e vende, beleza? E foi isso que o Ronaldo fez com os clubes que ele comprou. Ele foi lá, comprou o Cruzeiro, menos de 5 anos, ele foi lá e vendeu e botou 200 milhões no bolso. Tá, galera? Então, assim, quando você comprou empresa, 5 anos, galera, menos de 5 anos é um prazo curto, tá? É considerado, sim, um investimento de curto e médio prazo, tá? Se menos de 5 anos é curto prazo, galera. E no curto prazo, o Ronaldo foi lá, saneou o clube, botou ali, alavancou receita, utilizou da imagem dele, tá, galera? Isso aqui é bem importante frisar, porque ele trouxe esse viés dele para dentro do Cruzeiro, alavancou as receitas do Cruzeiro, valorizou o clube e menos de 5 anos depois foi lá e vendeu. E ele fez a mesma coisa agora, foi anunciado aí, se eu não me engano, nessa semana que passou, a venda do Valladolid. Ele comprou lá por 30 milhões de euros, está vendendo por 50 milhões de euros. Talvez ali no Valladolid o lucro dele não seja tão grande, mas assim, ele teve uma oportunidade, oscilou um pouco, ele foi lá e vendeu. Então assim, o Ronaldo, ele tem sim esse viés diferente, ele tem um olhar diferente e na minha opinião, ele inova demais, ele traz uma expertise muito nova para o futebol, porque hoje você vê muita galera querendo fazer multiclubes, querendo comprar clube para, né, tal, fazer investimento, ser campeão e tal, dor de cabeça. Ronaldo não, galera. Ronaldo vai lá, traz a expertise dele, saneia o clube, traz ali, dá uma alavancada nas receitas e tal, trabalha isso, trabalha aquilo. Quando a primeira oportunidade que chega, ele vai lá, vende e bota o dinheiro no bolso e realiza o lucro, né? E que, como eu estava falando, no futebol, o lucro ele é muito difícil, galera, de você alcançar. Porque, como eu estava falando, o futebol, você tem que estar fazendo investimento alto o tempo todo. Então, tudo aquilo ali que você fatura, você, de certa forma, grande parte, 90%, 85%, você tem que reinvestir, tá? E aí você me pergunta assim, mas por que que tem tanta gente comprando clube e tal, não sei o que, se a margem de lucro é tão pequena, não sei o que, não sei o que. Galera, o futebol, pessoas que compram clubes, que compram times de NBA, que compram times de NFL, que vem para o meio do esporte e coloca dinheiro de alguma forma, às vezes o dinheiro que ele está ganhando, que ele está recuperando o investimento dele, não vem do futebol. Pode vir de outras coisas, tá? E ele utiliza do esporte para atrair esses outros mercados, para atrair outras coisas, para outras empresas que essa pessoa pode ter, para a própria marca pessoal dele. Então, assim, o futebol ele é um mecanismo utilizado aí por muita gente para atrair outros negócios, tá, galera? Então, talvez esses movimentos de muita gente aí é para isso, tá? E tem gente que se embanana, né? Tem gente aí, 777 Partners, se embananou toda. E tem mais gente se embananando aí, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, para tratar sobre quem está se embananando aí com essas questões de clubes, tá? De adquirindo clubes. E voltando para o Ronaldo, galera, ele inovou, na minha opinião, ele se tornou um trader do futebol. Ele está comprando clubes, saneando os clubes, trazendo uma alavancagem de receitas, valorizando esse clube e na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá, vende e coloca um lucro no bolso. Beleza, galera? Eu achei isso muito interessante. Muita gente pode aí achar que ele está se utilizando do clube, mas diferentemente do que muita gente pensa, ele foi sim bom para o Cruzeiro, porque ele trouxe uma alavancagem de receitas, ele saneou o clube, ele deu uma entrevista dizendo que pagou 50% das dívidas do clube com a própria receita que ele gerou. Então, assim, ele não colocou investimento, não fez como o John Textor fez, por exemplo, não fez como o Pedrinho Lourenço está fazendo agora, porém, o Pedrinho BH ele só está tendo a oportunidade de fazer o que ele está fazendo no Cruzeiro, comprar jogador, aumentar a folha salarial, aumentar isso, aumentar aquilo, pelo que o Ronaldo fez, tá? O Ronaldo entregou o clube redondinho para ele, tá, galera? O Pedrinho, ele sabe exatamente o que ele tem que pagar, quando ele tem que pagar e
no prazo que ele tem que pagar. Porque o Ronaldo, antes de sair, ele fez ali a recuperação judicial do clube e ele deixou lá tudo direitinho pro Pedrinho BH, tá, galera? Então, vai deixando aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha desse viés empresarial do Ronaldo, o que você acha dele estar fazendo isso aí com os clubes de futebol, tá? Eu achei espetacular, tá? Eu prezo por essas sacadas de pessoas que fazem coisas diferentes, que saem ali do comum. E o Ronaldo, mais uma vez, ele fez isso, ele saiu do comum. Desde o início da carreira dele como jogador de futebol, ele saiu do comum e agora como empresário, ele novamente saiu do comum. Ele inova, traz uma vertente aí e, na minha opinião, é uma vertente muito lucrativa, tá, galera? E, para finalizar o vídeo, eu vou ficando por aqui. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer para essas mensagens alcançar mais pessoas, beleza, galera? E todo mundo ficar sabendo aí qual que é o novo negócio do Ronaldo, tá bom? E se você aí hoje teve eleição na CBF, se você quiser saber o que eu acho, a minha opinião sobre o presidente, o Samir Chaude, eu vou deixar um vídeo aqui, tá? Para vocês verem, conferir e vai lá, dá uma conferida no vídeo, deixa o like e é isso, galera. Vamos fazer esse canal crescer, eu conto com vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima.